Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, a gente está aqui com uma palavra bíblica e ativacional para você começar muito bem o seu dia. Bom dia, meu amigo Rudelvi, primeiro a entrar aqui. Deus abençoe você. Bom dia, Lore. Bom dia, Paulo Alexandre. Bom dia, Rose. Bom dia, Rose em dose dupla. Bom dia a todos vocês que vão chegando aqui na família 659. Hoje, quinta-feira, um dia preparado por Deus para que você possa dar um passo firme na presença de Deus. Eu sei que você está começando o seu dia, eu também estou começando o meu. Nós estamos começando da melhor maneira. Além de estarmos começando junto, nós estamos também começando na presença de Deus, aqui diante da palavra. E esses próximos minutos que você vai passar aqui junto comigo serão minutos decisivos para o seu dia. Conforme você começa o seu dia, você determinará o final dele, não é verdade? Conforme você começa o seu dia, se você der o passo certo, você tem uma grande chance de terminar o seu dia bem. Todo dia nós vivemos um ciclo. Nós vivemos ciclos de minutos, de horas, de períodos, de um dia, semana, de mês, de ano e de anos. A nossa vida ela é um ciclo. E quando nós olhamos para o que Deus tem preparado para nós, o que Deus tem sonhado para nós, que é muito maior do que a gente possa imaginar, é isso que a Bíblia nos garante, nos mostra, nós podemos, em nome de Jesus, olhar para Ele, orar, olhar para a nossa vida e entender que esse primeiro passo do dia ele é muito importante. Se a cada dia você tomar decisões certas e você dar passos em direção a Deus, como que será o seu futuro? Como que será o futuro da sua família? Como será o futuro da sua descendência? Você pode ter certeza que será um futuro totalmente diferente do que você possa imaginar, do que você possa sonhar. Um futuro muito melhor se você caminha firme na presença de Deus, em nome de Jesus. Bom dia então a todos que estão chegando aqui, bom dia a cada um de vocês. Que Deus os abençoe muito nesse dia, que você possa ser cheio da presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Vai lá, ó, clica aqui nessa setinha, dispara aí o convite para 10 amigos nessa manhã. Toda manhã faça isso. Né? Às vezes é aquela mensagem que vai entrar no coração de alguém durante o dia, vai chegar até alguém e vai abençoar essa pessoa em nome de Jesus. Eu vou fazer isso também. Estou disparando aqui as mensagens. Vamos lá. Vou mandar 10 convites. Vou mandar 12, né? Eu sempre mando 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Está feito o convite. Vamos lá, meus queridos. João capítulo 17. Eu vou ler o versículo 1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. João 17 é a oração sacerdotal de Jesus. Seja bem-vindo, Mateus. É uma bênção ter você aqui. O Nelson é uma bênção. Nós olhamos para essa oração, João 17, e nós vemos que em João 17, Jesus está fazendo uma oração que está além do tempo dele. Jesus consegue ver aquilo que muitas pessoas não conseguem ver. Jesus consegue ver o que ninguém consegue ver. Ele está aqui olhando para o céu e ele começa a orar. Ele sabe que é chegado um momento, ele consegue discernir aquele tempo, ele consegue discernir aquele momento. E ele então ora inclusive por você aqui. Se você depois tiver a curiosidade de ler João 17, você vai ver que Jesus está orando por aqueles que ainda virão. Ou seja, você. Jesus está orando aqui por você. Val, Jesus está orando por você. Adriana, Jesus está orando por você. Mateus,
Jesus estava orando aqui por você. Ele já sonhava com vocês. Cada um de vocês, ele já sonhava com você, ele já sonhava comigo. Sonhando comigo, ele já tinha também um propósito para a nossa vida. E esse propósito, nós nos alinhamos com ele quando nós nos entregamos para ele de todo o coração. E eu quero contar uma pequena história para você. Duas mulheres, acordaram pela manhã e elas tiveram uma noite tempestuosa, uma chuva torrencial, uma chuva muito forte, uma tempestade. Quando acordaram de manhã, então, elas levantaram, uma saiu olhando para o chão e ela viu tanta lama que veio com aquela chuva e aí ela olhou para aquela lama e ela pensou, meu Deus, hoje o dia não vai ser fácil, que dia difícil. A outra, ao contrário, saiu e ela olhou para o céu e viu, como eu estou vendo aqui agora, e viu o céu claro, o céu limpo, o céu bem azul depois daquela chuva. E ela disse assim, nossa, o dia hoje vai ser extraordinário. O que essa história nos mostra? Essa história nos mostra que a tua visão determina o seu futuro. A visão que você tem hoje de você, a visão que você tem hoje da sua família, a visão que você tem hoje da sua cidade, a visão que você tem hoje da sua própria vida, vai determinar o seu futuro. Jesus aqui, talvez você não prestou atenção nesse detalhe. Jesus aqui, depois de dizer isso, Jesus, ele olhou para o céu. E a pergunta que eu sempre gosto de fazer é a seguinte: quando Jesus olhou para o céu, o que é que ele viu? Ele não está olhando para a terra, ele não está olhando para as dificuldades que viriam, mas ele está olhando para o céu. Quando ele olhou para o céu, o que ele viu? Quando ele olhou para o céu, o que é que ele viu? Interessante que, não sei se você tem esse costume, quando as nuvens estão tão densas assim, a gente olha para o céu, aqui tem algumas nuvens, a gente olha para o céu e a gente começa a imaginar, com as crianças a gente faz isso. Eu fazia isso quando criança também, olhava e via assim, nossa, aquele ali parece um elefante, aquele ali é um jacaré, olha ali, é um guerreiro, olha aquele lá, é um pato. E aí você começa a imaginar. Você começa a imaginar, é apenas uma nuvem, mas você começa a imaginar. A sua mente, ela tem o poder de imaginação. E a imaginação é o primeiro passo para a fé, de você trazer à existência o que ainda não existe. Quando Jesus olhou para o céu, ele deve ter visto o trono do Pai. Quando Jesus olhou para o céu, ele já deve ter visto, imaginado, tá lá o Rui, tá lá a Andréia, ali a Emília, tá ali. Olha só a família que eu vou dar para ela, olha só os sonhos que eu vou colocar no coração dela. E assim por diante está ali. Jesus olhou para o céu e ele viu algo e ele passou a orar. Quando nós então começamos o nosso dia olhando para o chão, olhando para a terra, olhando para as dificuldades, até mesmo olhando para a realidade, nós começamos o nosso dia muito mal. Nós já começamos o nosso dia perdendo de 1-0. Nós já começamos o nosso dia perdendo de 1-0. Mas quando a gente começa o nosso dia olhando para o céu, nós já começamos o dia ganhando de 1-0. Você já começa o dia como um vencedor, como um ganhador. Isso não é para te motivar, não. Isso é fé. Jesus, então, ele está ali, começando um propósito, João capítulo 17, a oração sacerdotal. Você tem que lembrar que a partir desse momento, João começa a narrar aqui a trajetória que Jesus é preso, Jesus é machucado, ele vai para a cruz e ele ressuscita. Isso antecede tempos de dificuldades, tempos de muita dificuldade. Mas interessante que quando a gente olha para o céu, a gente transforma dificuldades em oportunidades. Se você está olhando e vendo mais dificuldades que oportunidades, significa que você está olhando para a terra. Agora, se você está olhando para o céu, como diz o Anderson aqui, citando um salmo, é de lá que vem o seu socorro. O nosso socorro vem do Senhor.
Qual que você está vendo mais? Você está vendo mais dificuldades ou você está vendo mais oportunidades? Quando você olha para a sua vida, você está vendo mais dificuldades, você está vendo mais oportunidades? Quando você olha hoje para o seu dia, hoje você tem um dia pela frente, talvez você tenha algum planejamento, alguns talvez não tenham planejamento, estão esperando acontecer. Ou talvez o seu planejamento não vai ser executado como você imaginou, vai ter outras situações, vai ter outras dificuldades. A vida, ela continua, ela tem situações que a gente não planeja. Diante disso, meu querido, a gente olha e a gente precisa entender se a gente vai ver dificuldade ou se a gente vai ver oportunidade. A Maria Padilha que está chegando aqui, seja bem-vinda. Que você possa ver oportunidades no seu dia hoje. A oportunidade, de repente é uma porta que se fechou e você sabe que uma outra vai se abrir. De repente é uma situação que você está vivendo na sua casa, que é muito difícil, um desentendimento, uma coisa que você não está gostando, mas você pode olhar de um outro lado, você pode olhar como uma oportunidade. Uma situação que você está vivendo hoje, né, na sua própria fé ou na sua situação financeira, uma grande oportunidade de você recomeçar, de você dar um start em coisas novas. Que grande oportunidade hoje de você dar um passo mais firme na sua fé. Que grande oportunidade de você sair da arquibancada, né, da sua igreja, ir para o campo, jogar. Deixa eu dizer para você, nós precisamos de você no campo. Você é muito habilidoso, você é muito habilidosa, nós precisamos de você no campo, nós precisamos de você jogando. Você não tem utilidade sentado no banco, né, de reserva. Você não é um reserva, você é titular. Com o dom, com o talento que Deus deu para você, com aquilo que Deus deu para você servir, comece a ver a oportunidade de você servir. Comece a olhar para a sua vida, e às vezes você está olhando a sua vida querendo vestir a armadura de Saul. Ah, eu queria ser aquela pessoa lá, queria vestir aquela armadura lá, e você não vai, essa armadura não é para você. Essa armadura, ela é de Saul, a sua armadura é outra. É o que Deus deu para você, mas seja fiel com o que Deus deu. Seja obediente com o que Deus deu, com a visão que Deus deu. Você não tem como ser Jesus aqui. Você não tem como, você não precisa ir para a cruz como Jesus foi, no sentido de salvar a humanidade. Você não é capaz para isso. Você não é capaz de ir para a cruz para salvar a humanidade. Então você não tem como ser Jesus nessa situação. Mas você pode, diante daquilo que você está vendo, ter uma atitude. Ter uma atitude como a de Jesus. Olhe para o céu e veja, não dificuldades, veja oportunidades. Não veja um problema, veja a solução. Aliás, Vive, Luciana, vocês não fazem parte do problema, vocês fazem parte da solução. Parece que é uma frase de efeito, mas não, isso é uma verdade. Quando a gente olha para o céu, a gente está se tornando parte da resposta. A gente faz parte da solução, a gente não faz parte do problema. Tem pessoas que parece que o propósito da vida delas, elas definiram que vai ser parte do problema. Tudo é problema, tudo é dificuldade. Não, você não é parte do problema. Você é parte da solução, você é a ferramenta de Deus para a solução, você é a resposta de Deus para a solução. Você precisa ter isso no seu coração. Então, como a história que eu contei, sai da sua casa, não olhe para o chão, para a lama. Não olhe para a dificuldade. Sai da sua casa, olhe para o céu hoje, olha para o céu, olhe lá para os montes, de lá vem o teu socorro. Caroline, o seu socorro vem do Senhor. Meu Deus, a gente tem passado dias tão diferentes, dias tão obscuros. Cada pouco acontece uma situação que inquieta o nosso coração. Nós estamos aqui como povo de Deus, como igreja de Jesus, e a gente precisa olhar para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva. Se junte com mais 2, com mais 3 pessoas aí da sua cidade que creem em um avivamento. Comecem a orar, comecem a buscar, comecem a servir a sua cidade. Vai lá, leve o evangelho a uma pessoa, a uma criança, a um adolescente, a uma família. Faça a diferença na vida de uma pessoa, fazendo a diferença na vida de uma pessoa. Você está fazendo a diferença no mundo. Faça a diferença. Às vezes a situação, e eu vejo muitas pessoas assim, está passando situações difíceis na sua casa.
situações difíceis no seu relacionamento, sofrendo no relacionamento, e por conta disso elas se bloqueiam e elas não dão mais fruto. Elas se travam, elas se fecham porque elas começam a olhar para o problema, para a lama, para a dificuldade, para o chão. Independente da circunstância, levanta a sua cabeça. Isso não se chama hipocrisia, isso se chama fé, isso se chama perseverança, isso se chama fé. Você olhar para a realidade, você sabe, olha que essa é a minha realidade, é o que eu estou vivendo. Sim, tem lama no chão, mas existe um céu que está limpo. Eu vou, em vez de olhar para a lama, eu vou olhar para o céu. Eu vou limpar essa lama que entrou aqui, mas eu vou olhar para o céu. A minha perspectiva é o céu. O meu olhar está para o céu. O meu coração está no céu. Eu gosto de afirmar, Anne, essa frase aqui dizendo o seguinte, que os nossos pés ele deve estar no chão, mas o nosso coração ele deve estar no céu. Os nossos pés, eles devem estar no chão. Você não deve ser aquela pessoa que está vivendo totalmente fora da sua realidade. Você está lá longe, né? E você não consegue construir nada aqui porque você não está aqui. Você não deve ser essa pessoa que está aqui, né, somente olhando fora da realidade. Claro, você tem que estar na tua realidade, com os pés no chão. Os pés no chão. Realidade, pé no chão. Mas o coração seu não deve estar no chão. O seu coração não deve estar ali na situação, na circunstância. O seu coração deve estar no céu. O seu olhar deve estar em Jesus. Pedro andando sobre as águas. Meu Deus, ninguém aqui andou sobre as águas, nem eu nem você. Nós não andamos sobre as águas. Fisicamente, mas espiritualmente, talvez muitos aqui já andaram sobre tempestades. Quando a gente então dá passos olhando para Jesus, em vez de olhar para a tempestade que está ali ao nosso redor, para o balanço das águas. Quando a gente faz isso, meu querido, nosso coração então se enche de fé, a gente consegue passar por toda e qualquer circunstância. Se a gente colocar aqui uma muretinha, 10 centímetros, né? Uma largura ali de 15 centímetros, e a gente começar então a andar por cima dela, você consegue andar por cima dela. Eu tenho certeza que a maioria aqui, pelo menos 99%, consegue andar por cima dela, não é, Edu? Bom dia, Edu. Que bom ter você aqui. Você consegue andar por essa muretinha porque você está seguro, você está olhando para o chão e você não vê perigo. Agora, se essa mesma muretinha você colocar a 100 metros de altura e você então tiver que andar por cima dessa mesma muretinha que você já conseguiu andar, você não vai ter coragem de passar por ela. Sabe por quê? Porque a altura vai trazer para você medo. Quando a gente olha para o chão, quando a gente olha ao redor, em vez de olhar para frente e para o céu, a gente passa a ter medo e a gente não consegue passar pelos desafios que nós passaríamos com facilidade se não tivesse o medo. Assim está também, Loécia, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua missão, né? Aquilo, o propósito que Deus colocou ao seu coração. Assim nós estamos também diante dessa situação, dessa circunstância hoje. Eu vejo aqui que eu tenho aqui junto comigo pessoas extraordinárias, pessoas que têm um chamado. Quantas vezes você precisa ouvir de Deus que você tem um chamado? Quantas vezes você precisa ouvir do Senhor que Ele vai fazer? Quantas vezes você precisa ouvir de Deus que Ele está contigo? Quantas vezes Deus vai ter que falar com você a mesma coisa? Quantas vezes Deus vai ter que falar com você a mesma coisa? Quantas vezes, Jaqueline? Quantas vezes, Pastor Hugo? É uma bênção ter você aqui. Quantas vezes Ele vai ter que falar a mesma coisa comigo? Meu Deus, quantas vezes o Senhor tem que falar a mesma coisa comigo para eu poder crer naquilo que Ele já disse que faria, naquilo que Ele disse que estaria comigo? Meu coração precisa permanecer lá no céu, os meus pés têm que estar no chão, mas o meu coração tem que estar lá no céu. Eu sinto o Espírito Santo hoje fortalecendo pessoas aqui. Eu vejo o Espírito Santo, eu sinto o Espírito Santo, assim como ele me levanta, Ele te levantou hoje, apesar que alguns estão deitados na cama ainda, né? Mas eu sinto o Espírito Santo levantando pessoas aqui, pegando o teu rosto e levantando para o céu. Tirando o seu olhar da circunstância, tirando o seu olhar da dificuldade, tirando o seu olhar do problema, mas colocando o teu olhar para o céu.
Isso não é para te motivar, uma palavra de motivação não vai te ajudar. Ela é como queimar um fósforo, uma palavra de motivação. Ela te ajuda ali e ela queima rapidinho e desaparece. Só que quando você tem o teu coração lá no céu, a palavra ela é como uma lareira dentro do nosso coração, acesa, queimando, aquecendo o nosso coração. Existe algo especial acontecendo dentro de mim, dentro de você. O Espírito Santo está fazendo algo poderoso aqui hoje, nessa manhã. E o que eu sinto de mais poderoso que o Espírito Santo está fazendo é restaurando e alinhando propósitos, alinhando chamados. Você precisa dar um passo. Você não precisa esperar alguém chamar você. Ô, vamos lá, vem, vamos aqui comigo. Não, seja você a pessoa proativa. Fala assim, eu vou lá. Eu vou me comprometer com isso. Eu vou sair dessa arquibancada e eu vou entrar nesse campo também para jogar. E você está entrando lá junto com um time. Você não é a estrela do time, você é parte do time. Amém? Eu quero abençoar você nessa manhã, eu quero declarar sobre você que você, em nome de Jesus, viverá um dia cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Que o seu dia hoje será um dia repleto da graça de Deus. Eu declaro sobre você a bênção, a prosperidade do Senhor. Que o Senhor traga sobre você saúde, que o Senhor abençoe sua casa, te proteja. Em nome de Jesus. Que a alegria do Senhor seja a sua força, que a graça do Senhor esteja sobre você, que você possa dar passos firmes em direção ao propósito que Deus estabeleceu para você, que os seus pés estejam no chão, mas o seu coração esteja no céu, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos tirar um print aqui? Tira um print aí também, coloca no seu stories e chama lá os seus amigos e fala assim, queria convidar você para estar comigo também, às 6h59 da manhã. Isso se essas palavras têm abençoado o seu dia e têm te ajudado a começar o seu dia de uma maneira melhor. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Vai lá para os braços do Pai, vai para os braços do Senhor, em nome de Jesus.